Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Amém. Livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo 28 e o 29. Amém? Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28 e o 29. Amém? Glória a Deus, aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28 e o 29. Posso ler? Amém. A gente procura. Meu Deus. Meu Deus. Prometo que serei breve. Amém? Amém. Posso ler agora? Vamos ler? Capítulo 2, profeta Joel, e o versículo de número 28 e o 29, que diz assim: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e vossos jovens verão ou terão visões. 29. E também sobre os meus servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Joel, ele é conhecido como profeta do Pentecoste. Aleluia, glória. Amém? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Amém? Glória. É com temor e tremor, não é mesmo? Mas Glória. se a gente dermos uma analisada no livro de Joel, ou do profeta Joel, ele não vai falar ou mencionar nome de nenhum rei. Só fala sobre sacerdote e ancião e o profeta, ou sumo sacerdote e anciões e os profetas. O livro do profeta Joel, ele foi escrito, segundo alguns estudiosos, há 835 anos antes de Cristo. Tudo vai ser datado antes e depois de Cristo. E pela data 835 anos antes de Cristo, teve um rei que foi escondido com 1 ano de idade, Joás. Segundo livro de Reis, ou segundo Reis, fala de uma mulher chamada de Atalia. Vê que figura, filha de Acabe com Jezabel. Já está dizendo quem é. Aquela coisa, ela mata toda a linhagem real da tribo de Judá. E um rei ou um sacerdote chamado de Joiada pega essa criança com 1 ano de idade, chamado de Joás, e o escondeu, preservando a descendência da tribo de Judá, porque Cristo, ele veio da tribo de Judá. E essa criança foi escondida, e quando ela completa aproximadamente 7 anos de idade, diz a Bíblia que ele foi apresentado, ele convoca o povo e ela foi assentada ou colocada na cadeira real. Uma criança com 7 anos de idade. Então, é nesse contexto. 835 anos, ele é antes do cativeiro babilônico, assírio, medo, persa ou grego. Só que esse livro, se nós prestarmos atenção, fala sobre gafanhotos, praga. Ele não fala, conforme eu disse, de nome de rei nenhum. E se a gente olharmos no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, Deus, ele tinha falado através de Moisés, profecia. Só que crente, ele parece que tem a mente culta. Deus fala, entra ali e ele lembra, segurou. Mas quando sai, Esquece. é como se entrasse de um lado e saísse do outro.
E lá no capítulo 28, Deus disse através de Moisés: se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, e guardarem todos os meus estatutos ou mandamentos que hoje eu vos ordeno, virão sobre ti todas as bênçãos. Está lá o capítulo 28 e o capítulo de número 29. O 28 é bênção se obedecer. O 29, maldição se desobedecer. Aleluia. É condicional. É verdade. Se vocês obedecerem, virão sobre vocês todas as bênçãos. É como se nós fôssemos caminhando e a bênção, como quem diz, espera por mim. Cristo disse que os sinais ele segue aos que se segue ou anda de lado ou vem atrás ou chama pelo nome. Espera por mim, eu quero te alcançar. Virão sobre ti todas essas bênçãos. Aí ele diz que aonde a gente colocarmos a planta ou as plantas dos nossos pés, Deus ele iria abençoar. Aleluia. Aonde a gente colocar a mão, vai prosperar. Quem não lembra de José na casa de Potifar? Glória. Aonde tu colocar as plantas dos pés, Deus ele vai te dar. Aleluia. Escrito quando Deus fala com Moisés ou Josué: o que tu plantar vai dar, vai crescer. Tu vai ser cabeça e não vai ser cauda. Glória. Tu vai ter para dar e não vai tomar emprestado. O teu adversário ou o nosso venha a nós por um caminho, mas fugirá de nós por 7 caminhos. Aleluia. Aí quando a gente desobedece, a casa cai. Eita, meu. Tudo que era bênção ao nosso favor, aí agora vai ser ao contrário. Quando a gente planta, não vai dar nada. Onde a gente colocar a planta dos pés vai secar. Onde colocar a mão, Deus amaldiçoa. Sangue de Cristo. Nosso inimigo vem a nós por um, mas a gente corre dele por 7. Meu Deus. Nós não vamos ser mais cabeça, nós vamos ser cauda. Misericórdia. Aí lá no capítulo 29, está escrito que se eles desobedecessem, eles iriam plantar muito e não iriam colher nada. É foda demais. Só que Joel, filho de Betuel, não se sabe muita coisa ao seu respeito. Não se fala muito acerca de seu pai ou da sua mãe ou da sua parentela e qual era a sua profissão. Deus ele sabe. Mas se nós prestarmos atenção, no capítulo 1 ele vai dizer que Joel, filho de Betuel. Joel, ele quando surge, estava em um contexto em que o povo estava em pecado, em desobediência. E Deus tem seus meios e suas formas de nos trazer. Deus não dá ninguém de mão. É verdade. Deus, ele quando quer, ele usa, ou ele permite que a jumenta fale. Eita, Jesus. Povo que é urubu, traga carne. Quando Deus quer, até vaca obedece. Está lá. E Samuel pega a arca da aliança e bota em cima da arca e pega 2 vacas de bezerro novo. Se desviarem, é coisa do acaso. O acaso não existe. Nem sorte, nem coincidência. É Deus que está no comando. Quando Deus ele quer, até bêbado obedece. Deus quando quer, chapolim. O bicho que o povo diz que tem chifre, que ele não tem. Que ele era anjo de luz. Certo? Ele, quando Deus quer, ele tem que obedecer. Aleluia. Então Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Aí Joel surge em um contexto em que o povo estava em pecado. Que pecado era? A Bíblia não diz e não fala. Não nos dá respaldo ou relato. Só se diz que ele chega, provavelmente ele olha para o contexto em que ele estava, a nação de Judá. Nesse contexto, em 722 a.C., a Síria, porque tinha a Síria e tinha a Síria. Entenda, 2 ou 2 nações diferentes, Síria e tinha a Síria, certo? Se junta a Síria e Judá, ou Israel, e foram derrotados pela Assíria. Um rei chamado de Acais, ele pede ajuda ou manda mensageiro para o rei da Síria, Tiglat-Pileser, viu ajudar.
Mas aí é outra coisa, senão nós vamos sair da palavra. Amém? Amém. E o que acontece? Nesse contexto em que Joel surge, ele olha para os quatro cantos e como quem diz, o que é que está acontecendo? Tem algo errado. E Deus ele vai levantar profeta na hora Aleluia. em que ele quer para repreender o povo. Glória. Quando se chegava um profeta em uma casa, em um bairro, em uma cidade, em uma região, o povo já sabia, vem chumbo grosso, vem repressão, vem algo da parte de Deus. E Joel, ele quando chega, diz a Bíblia que ele olha e pega um dos anciões, homens de cabelo branco, pega ele e chama mais alguns para perto de si e disse: qual de vocês viram isso acontecer nos dias de vossos pais? Fale, diga alguma coisa. Vocês já viram algo semelhante a isso nos dias dos nossos pais? O que é que está acontecendo hoje no nosso meio? Contem para os vossos filhos, está lá no capítulo 1. Aleluia. Vossos filhos contem para os filhos dele, e os filhos dele contem para os filhos dele, e os filhos dele contem para os filhos dele. 4 gerações. Diz a Bíblia que Deus ele visita a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª geração. Aleluia, glória a Deus. Deus ele convida os anciões. Provavelmente também os sacerdotes. E o que acontece? Provavelmente eles têm dito: nós nunca vimos isso. Aí ele fala sobre ou gafanhoto ou lacusta, dependendo da tradução da Bíblia, que era 4 tipos. O primeiro tipo era o cortador. Esse aí ele já nascia dentro da lavoura. O agricultor ele fazia de tudo, ou ele gastava muito com agrotóxico, com veneno, para matar ou destruir, aniquilar, mas era em vão. Ele já começava a ter prejuízo daí. Foi Deus que trouxe o grande exército. Diz a Bíblia que eles tinham dente de leão e queixada de leoa. Um grande exército. Se fosse assim, a Babilônia, se falava o nome, mas não. O primeiro era o cortador que vivia, morava, nascia dentro da lavoura. Ele já não tinha a colheita toda 100%, ou não colhia tudo. Aí vem agora o segundo, qual era? O migrador, de onde vem não se sabe. Ele chega e começa a cortar. Diz a história que as folhas eram ruídas, as árvores, a palmeira, a romeira, a macieira, a oliveira, as folhas eram cortadas, as cascas eram arrancadas e as árvores ficavam somente aquilo branco. Aí vem o cortador, o migrador, o devorador. O cortador ele corta uma parte e já fica bichado, cria bicho. O migrador ele quando vem, ele sai moendo, já não tem mais quase nada. O devorador ele quando vem, a maioria da fruta, da plantação, cai tudo e fica menos da metade. E por último diz a história que vem o destruidor. E ele quando vem não deixa nada, acaba com tudo. Aí ele olha para as árvores e vê que as árvores estavam secas. Não tinha mais vinho. Aí ele olha para os bêbados e disse: ei, despertem, se acordem. Vocês não estão vendo que não tem mais vinho? Chorem, está escrito. Aí chega para os agricultores e diz: tenham vergonha, sem vergonha, está lá. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Eles plantavam, mas não colhia nada. Deus ele fechou o céu. Meu Deus, é misericórdia.
Eles, quando iam plantar, tinham o tempo. Não é preciso ser de interior para saber que todo tipo de fruta ou verdura tem o mês ou a estação certa. O milho, provavelmente, antes de São João, poucos meses se planta. Mas para se plantar, tinha que vir logo antes, naquele tempo, a chuva temporal. Quando ela caía, a terra ficava mole. E eles cavavam e jogavam, vamos dizer, o milho ou a semente. Com o tempo vinha a chuva temporal e com o tempo vinha a seródia. Era quando a semente ela nascia, crescia, brotava e a última vinha, o fruto amadurecia. Não tinha nada disso. Eles plantavam, Deus não mandava água, a semente secava, apodrecia e eles não colhiam nada. Meu Deus, é forte. Meu pai. É muito forte. Só que Deus ele fechou o céu, que ele manda nos céus e na terra. Aleluia. O salmista disse que Deus ele é quem Aleluia, glória. coloca a nuvem no céu. É quem manda chuva sobre a terra e faz crescer a grama sobre os montes. Aleluia. Se nós prestarmos atenção, 3 passagens bíblicas fala sobre seca. Uma foi falada aqui, o profeta Elias. Acabe aquela coisa desviada, viu Jezabel que doidou com o cão, se apaixonou. Meu E Deus. ela veio com uma bagagem, trazendo todo tipo de idolatria. Se desviou. Era um rei. Toda a nação se desviou. 450 profetas com mais 400. Tudo comprado, comia na mão dela, na mesa. Acabe, me permita, era um homem banana. Era rei de fachada. Quem mandava não era ele, era ela. Ou ele fazia o que ela queria, ou, entendam, a casa caía, não tinha nada para ele. Quem manda aqui sou eu, ela dizia, é do meu jeito e é como eu quero. Ou você faz ou a casa cai. Meu Deus. E ele tinha que fazer, apaixonado, se desviou, construiu santuário, fez imagem. Toda a nação, os sacerdotes, comia na mão dela. Ele também comia. Vai fazer o que eu quero, senão não tem boquinha. Filha de Etibal, trouxe a idolatria. Aí Deus olha, levanta o profeta Elias, que era rude, bruto, ignorante e analfabeto. Ninguém sabia que era ele, não sei ninguém. E se apresenta diante dele, bota o dedo no indicador. Esse dedo é um perigo. É verdade. Lá onde eu faço parte tem uma dirigente chamada de Lourdinha. E ela já veio aqui. Isso foi no tempo do pastor Gesiel Gomes. Já pregou já até aqui. E ela, quando aponta o dedo, pode ter certeza que vai acontecer. Esse dedo é um perigo, é o dedo indicador, o dedo de profeta. Acabe, ou Elias, ele chega diante de Acabe e diz: Acabe, segundo a minha palavra, perante o Deus cuja presença eu estou. Aleluia. Não vai haver nem orvalho nem Chuva. Deus não mandou, mas ele vivia pelo monte. Crente que ora tem sintonia. É 33 o número. 33. Jeremias, clamas a mim. Ele chega de segundo a minha palavra. Não vai haver nem orvalho nem chuva. Deus escutou como quem diz que está falando. Talvez um anjo disse: é um homem lá embaixo chamado Elias, com roupa de couro. É meu céu. Carimba. Céu, fecha. Retém e volta, recolhe. Não vai chover. Segundo a minha palavra. Não vou mais porque é outra mensagem. A outra está lá em Ageu. O povo, quando volta do cativeiro, começaram a construir o templo, o segundo, que não é a glória da segunda, não, é da última casa. Eles começaram a construir. Os samaritanos, junto com os governadores, foram oferecer ajuda. Eles não quiseram. Aí eles agora se levantam contra. Tanto é que um deles disse: vai vir uma raposa aí e vai derrubar esse muro. Aquelas pedras eram calcário ou calcária, que quando levava fogo, se você pegasse, ela se esfarelava, ou se pisasse, não servia para nada.
E eles agora com medo recolhem ou dá uma retraída. E o que acontece? Eles passam de 15 a 16 anos. Só que tem um algo. O que eles usavam para construir o santuário, eles agora pegam como quem estivesse roubando e vai construir a casa deles. Arrumada, forrada, madeira boa. Aí Deus usa Ageu e o sumo sacerdote Josué. E disse: que coisa é essa aí que vocês estão fazendo? É tempo de vocês arrumar as vossas casas? E a minha casa, diz o Senhor, está em ruína? Dobrem a manga da camisa, subam para o monte, cortem madeira. Aleluia. Traga para mim, disso eu me agradarei, diz o Senhor. Aleluia. É por isso que vocês comem e não enchem a barriga. Vocês plantam e não colhem nada. Vocês trabalham tanto, botam o dinheiro no bolso, mas é como se fosse um saco furado. Eles estavam pegando o que era do santuário. Mas em Joel diz a Bíblia que Deus ele repreende os bêbados, os sacerdotes, os agricultores, porque eles gastavam, não ganhavam, eles compravam semente. E eles plantavam e não tinha nada, não dava nada, não crescia. Deus ele fecha o céu. Aí para completar agora, o riacho seca. Meu Deus, misericórdia. Quando o riacho seca, as gramas também secam. Quando seca a grama, Deus ele manda uma brisa, como se fosse um vento quente. Não tem vezes que venta aquele vento quente, aquele mormaço. Chega um ponto, diz a Bíblia, que pega fogo a grama. Os sacerdotes, eles não iam mais para o santuário, porque não tinha oferta, oferta de libação. Não tinha trigo para se fazer pão, e coisa ruim é fome. Quem já passou fome sabe que a fome ela inquieta e desinquieta. A fome ela faz coisa, ou faz com que a gente faça coisa que aos nossos olhos é impossível. Quem já passou fome sabe que não é coisa boa. Ela nos inquieta. Ruth, quando a fome chegou em Belém, na casa do pão, eu ia pregar sobre Ruth hoje, mas veja Ruth não é ela hoje não, deixa para uma próxima vez. Quando a fome chega em Belém, a casa do pão, não tinha pão, as prateleiras estavam vazias, talvez os fornos só tinham o quê? Cinza. Aí não aguentou o agosto, e o que aconteceu? Pega o esposo dela, que eu esqueci agora o nome dele, e seus 2 filhos, e vai para Moabe. Elimeleque, ela vai com seu esposo e 2 filhos. Chega lá, morre seu esposo, seus 2 filhos, ainda traz uma nora. Foi com 3 e só voltou só, não. Ele veio com uma outra. Ela foi com o seu esposo e 2 filhos e volta com 3 atestados de óbito. Porque não ficou. Paulo disse que cada um permaneça na vocação, naquilo que foi chamado. Não saia do seu lugar. Virá e não tardará. Eu estou tentando ser um pouco calmo, tranquilo. Amém? Quero os irmãos entenderem. Aleluia. E ela voltou na casa do pão, não tinha pão, só tinha mato seco, prateleira vazia. Belém, que quer dizer casa do pão. Aí foi para outro canto, Moabe. Só que aquele povo era amaldiçoado. Ela foi para lá sempre trazer bênção, trouxe maldição. Aí aqui seca tudo: a palmeira, a romeira, a oliveira, a macieira, as gramas secas, o rio seca. Aí diz a Bíblia agora que os animais eles começam a suspirar. Repare que o sacerdote estava tão cego, meu irmão, espiritualmente, meus irmãos, não tinha mais sensibilidade espiritual. Eles não entenderam que era a mão de Deus sobre eles. Eles não estavam nem aí. E os animais começam a suspirar, como que de clamando a Deus o socorro. E os sacerdotes não estavam nem aí.
tinha os muros da cidade, tinha guarita ou uma guarita onde se ficava um sentinela de atalaia, vigiando, olhando. Quando vinha inimigo, ele tocava a trombeta. E Deus disse: Joel, tocai a trombeta em Sião. Aleluia! Mas por que em Sião? Sião era ou é a morada de Deus, onde tinha o santuário, onde se lia a lei, os salmos e os profetas. Aleluia! Tocai a trombeta em Sião, como que diz, alerta, inimigo à frente. É verdade, Deus. Como que diz, vem chumbo grosso, vem guerra na frente. Meu Deus. Sabe quem era que estava declarando guerra? Era Deus contra o próprio povo. Meu Deus. E contra Deus ninguém contém, porque Paulo disse que não faça de um carro quebrado. É verdade. Meu Tocai a trombeta, e quando toca o povo se junta. Só que o povo estava doente, meu irmão. E qual era a doença? Pecado. Meu Deus já tinha diagnosticado a doença e ele já tinha o remédio certo. Capítulo 2, o versículo 12. Ele chama o povo e disse: se arrependa com choro, com jejum, pranto. Mas por que arrependimento? Lá em Tiago diz a Bíblia que quando a gente se arrepende, o arrependimento serve como remédio. É verdade, Jesus. Sim ou não? Pedro disse que o juízo de Deus ele começa onde? Na casa de Deus. Começa comigo e contigo. Aleluia! Glória! Começa por nós, começa entre eu e você. Deus ele junta logo a gente. Lembra do tribunal de Cristo que é quando a igreja for arrebatada? Não vou ir para aí agora porque isso é escatologia. Tem o tribunal que é quando a igreja for arrebatada e tem o juízo final. São 3 julgamentos. O tribunal, o julgamento das nossas obras, fala sobre ouro, madeira, ouro, prata e pedras preciosas, fala sobre madeira, feno e palha. E o fogo vai provar a obra de cada um. Tem gente que tem 10, 15, 20, 30 anos de cristão, mas naquele grande dia vai ver tudo como fumaça. Aí tem gente que tem pouco tempo de cristão e a obra dele é como obra de ouro. Vai receber galardão, recompensa, coroa, vai ser galardoado. Ele disse: Joel, tocai a trombeta em Sião. Aí o povo agora fica tudo alarmado. O dia do Senhor vem e é dia de densas trevas. Meu Deus. Convoca o povo. Isso é mulher casada que está em lua de mel, manda parar, vem todo mundo para cá. Tem jejum, o jejum que é coletivo e tem o jejum que é individual. Convoca as mulheres casadas, os homens que estão em lua de mel. Quem está no quartel, manda vir. Criança de peito, manda, traz todo mundo. Quem está trabalhando, manda parar e vem. Ele olha para trás e diz: e vocês também, sacerdote, venham todos. Não está fora, nós estamos incluídos nesse meio. Aleluia! Se arrependam, arrependimento. Aleluia, glória! Existe arrependimento e existe fingimento. É verdade. Remorso. Aí Deus ele abomina, meu irmão. É verdade. O fingimento é pior do que o pecado. Tem gente que é sonsinho, é sonsa. É ou não é? Verdade. Faz as coisas de eu não. Eu que não, ô coisa ruim. Tu não fez? Confessa. Abra a boca. Aleluia. Remorso é quando a gente faz coisa errada. Aí vem na mente: ei, você está errado, você errou. Aí vem aquele temor, a gente para e diz: eu não vou fazer mais. Mas quando sai, vai fazer a mesma coisa. E Deus ainda, eu estou te vendo como ele bonitinho ou bonitinha. Eu vou te pegar, eu vou te acochar. Arrependimento é quando a gente faz coisa errada. Lá no Romanos capítulo 2, a Bíblia diz que a lei de Deus está gravada na tábua do nosso coração. Que uma hora essa lei ela vai nos defender, vai nos acusar. Se ou não, pensa em fazer coisa errada que o coração ele vai dar um supapo.
Verdade. Como quem diz não, 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 não. Aí a gente é teimoso e mete o pé, mete a cara e faz. Aí quando depois vem a consequência. É verdade. E o pecado ele nos envergonha, viu? Quando volta, ele volta de cabeça baixa, porque o pecado ele faz isso. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Arrependimento. Eu erro, peço perdão. Não vou mais para lá, eu vou para cá. Aleluia. Pecado quer dizer errar o alvo, errar o caminho. Aí o filho pródigo ele disse: que vida é essa que eu tenho? O que é que eu estou fazendo aqui? Chego já no capítulo 2 e 28, eu vou dar uma caída, porque a hora não vai dar. E chega um ponto que ele cai em si e disse: o que é que eu estou fazendo? Que vida é essa? Estou passando fome, foi tomar conta de porco, pediu a comida dos porcos, a bolota, e o homem disse: não dou, tu é judeu, tu é filho rebelde. Não esperou que o pai dele morresse. Verdade. Existem 3 caminhos, 3 caminhos. Um está João 14,6, eu sou o caminho, O segundo, sabe qual é? É o caminho do autoconhecimento. Muitos estão dentro da igreja de eu vou me descobrir, como que diz, vou sair do armário. Eu quero me descobrir, conhecer coisa nova. Meu Deus. E Deus ele diz: vai coisa, tu não quer ir? O caminho da verdade é a vida, o caminho do autoconhecimento e o caminho do conhecimento moral. Como? Eu não faço o que eu quero nem o que Deus quer. O que eu digo quer que eu faça. Os doutores da lei, lembra deles? Você não pode fazer assim, mas tem que ser assim. Colocava fardo pesado sobre os povos que nem com o dedo eles conseguiam mover ou tirar. Aí o filho pródigo ele escolheu o caminho do autoconhecimento. O dia que ele abre a janela e foi arrebatado pela cobiça: pai, eu quero a parte dos bens que ele pertence, vou embora, já sou de maior, quero fazer o que eu quero experimentar coisa nova. Resumindo, aí ele quando volta magro, sujo, rasgado, cabeludo, e ele vinha, e o que é que eu vou dizer ao pai? E ele dizia consigo mesmo: pai, eu pequei contra o céu e quero pedir. Ou ele vai me aceitar como filho, como servo ou como escravo. Só que o pai estava lá de braços abertos. Do mesmo jeito que Jesus morreu para nos abraçar. Ele abraça o povo. E ele quando chega cá aqui, ele levanta a cabeça. O pai dá um abraço, beija a cabeça dele. E ele disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti eu já não sou digno ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Arrependimento, aí ele diz: tu não és servo, tu não és empregado e nem escravo. Chama lá o moço e diz: abre o vinho, bota a música para tocar, mata aquele novinho, pega a minha sandália nova, bota nos pés dele, pega o anel, bota no dedo dele, bota a música para tocar. Mata o novinho cevado. Vamos comer e vamos nos alegrar. Ele me sofreu. Aí o filho velho chega com a enxada nas costas. Aí o outro disse: quando saiu, ele disse: que isso aí foi teu irmão que foi embora e veio. Aí ele olhou, aí o pai disse: filho, vem, que é isso? Foi teu irmão que foi embora e veio. Ele disse: há tanto tempo que eu te sigo sem te desobedecer. Todos dois eram desviados, um mais novo e o mais velho. Tem crente velho desviado dentro da igreja, mas não tem coragem de sair. Mas o novo, ele tomou coragem, saiu, se arrependeu e veio. Que dentro das igrejas que não tem desfrutado da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Tu é herdeiro, tu é herdeira. Eu sou herdeiro do reino do céu, mas não tem desfrutado. Como? Preocupado com o irmão mais novo. Já chutaram já minha canela por trás, vai devagar. Aí eu saio e digo: tu vai ouvir coisa querendo ou não? Se quiser pegar de novo, bem. Tem ônibus, tem praça pública, a gente abrir a boca e pegar a palavra. Aleluia, glória. Arrependimento. O salmista Davi disse: Deus, não me lance fora da tua presença. Ele retira de mim o teu Aleluia. Espírito.
e alegria da tua Oh, salvação. glória. Como que Aleluia. ele tira ouro, prata, tira reino, império, tira tudo. Só não tira o teu Santo Espírito. O salmista disse que o crente sem o Espírito de Deus, ele é igual a um suíno, Luciano. É um suíno. Ele não sabe o que fazer nem para onde ele vai. Mas quem tem o Espírito, ele é guiado. É, Deus. Ele tem sensibilidade. Aleluia! Ele está aqui orando e o pau está comendo do outro lado nas costas dele. É. E o Espírito está Meu dizendo: Deus. olha, é assim, assim e assim. Ele pode até ser cego fisicamente, mas o profeta estava lá. A mulher de Jeroboão veio, aí Deus falou: disse, olha, aquela coisa ruim, a mulher de Jeroboão, ela vem aí, se disfarçou, quando ela bateu. Aí ele disse: fala, mulher de Jeroboão, a casa caiu para Satanás. Crente que ora, Deus ele mostra. Não adianta fazer reunião, não adianta fazer panelinha, porque Deus ele revela. E a casa cai no véu da revelação. Deus está abrindo na noite da tarde de hoje. Deus está escancarando. Deus está dando visão. Deus está ungindo os teus olhos com o colírio santo. Vai começar a ter visão espiritual. Tu vai andar pela rua e vai começar a ver coisa diferente. É algo espiritual. Vamos embora. Glória a Deus. Aleluia. É, meu Pai. O remédio era arrependimento. Aleluia. Não com fingimento de falsidade. Deus abomina. É Crente fingido. verdade. É mentiroso. Está enganando a si mesmo, coisa. Aleluia. É Cara de verdade. pau. Arrependimento com jejum. Josafá, quando soube da notícia da mar, notícia ele teve medo, sim ou não? Sim. Aí ele se junta, convida o povo, vai para o pátio do templo. Chega lá, ele começa a orar. Ah, Senhor, nosso Deus, dos nossos antepassados. Não és tu Deus no céu e Deus na terra? Não é tu que tem todo o poder que domina sobre tudo. Aleluia. Diz que os Glória a filhos de Deus. Amon de Moab, os do Monte Seir se levantaram contra nós. E veio para nos expulsar da posse que o Senhor nos deu. Esse é o pago que ele veio nos dar por nós não ter expulsado eles. Ah, Senhor nosso Deus, em nós não há força alguma para o que acontece a grande multidão, porém nossos olhos estão postos em ti. Aí o Senhor, aí veio o Espírito sobre Jazanias, é isso? Jaziel. E disse: não temas, ó Judá, ó Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Contra essa grande multidão que vem contra ti. Eita Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai uma posição, como disse o profeta Ezequiel. Ponte em pé. E eu falarei contigo. Deus está mandando você tomar uma posição. Deus quer falar contigo. Ficar de pé quer dizer uma posição. Deus eu estou aqui. Fala comigo. Convoca o povo. Põe os levitas na frente. E mande eles cantar. Glória. A ladeira desiste. É que eu vou aparecer. Eu vou colocar emboscada. O inimigo morrer. As armas da nossa milícia não é carnal. É verdade. É espiritual. Em Deus para destruir fortaleza. Não é verdade. revólver, não é faca, não é pistola. Não é metralhadora, não é pau de carnal. É espiritual. É joelho no chão. Rainha disse que tinha mais medo de um quente de joelho do que de um grande exército. Jejum. É Deus. Jonas ele prega e o rei se converte. Aí ele decretou um jejum. Até cachorro, animal, gado. Meu Deus. Lá não vai comer ninguém, vai jejuar todo mundo. É foda. Deus ia acabar com tudo. É. Os levitas eram de povo ruim. Eles
eles arrancavam a sola do pé do povo, cortavam o pescoço e enfiavam em estaca. Eles arrancavam o corpo, o sangue corria pela rua como se fosse um breve ou um rio. E Jonas, ele tinha medo. Mas quando Deus quer salvar, ele disse: terei misericórdia de quem eu tiver. Terei compaixão de quem eu quiser ter. E quem é tu para dizer que não? Tu teve pena ou dó de uma árvore que morreu, que tu não plantou. Não custou nada, quanto mais o povo. Vai, volta, coisa ruim, volta e prega. E ele pregou, teve a palavra e ele se arrependeu. Esther, quando soube lá do decreto, ela manda recado, capítulo 4, e disse: olha, se junta aí com o teu povo aí, com os homens, e eu vou me juntar com as minhas servas aqui. Vamos jejuar 3 dias, se perecer, perecerei. Mas também eu não vou se entregar, não vou dar nada de mão beijada. Aí jejuou. Quando jejuou, meu velho, aí a carne é sacrificada. Quando foi no 3º dia, ela se banhou, se perfumou. 3 dias sem ver o rei. Quando ela chegou lá cheirosa, aí o rei 3 dias sem ver a amada dele, né? Aí quando ele olha, disse: pega lá o cajado e qual é a tua petição, minha rainha? Ela disse: ei, a minha petição, o negócio é o seguinte: venha o Senhor e aquela coisa, a mão, para o banquete que eu vou dar, quem cabe uma cobra, cai nela. Quem te persegue vai ser perseguido. Quem persegue você está perseguindo a Deus. Sabe perseguir ao crente e o povo dos crentes atrás dele. Jesus, ele passou 40 dias de jejum e oração. Moisés 40 dias. Arrependimento, jejum e choro. Cristo, ele chorou. A Ana estava lá no santuário. Não falava, só os lábios dela. E a lágrima correndo, rasgou. O coração. Aí no capítulo 2 ainda diz a Bíblia que o sacerdote ele fica entre o apêndice e o altar, ou entre o povo. E ele pega e rasga as vestes e disse: Deus, poupa teu povo. Não nos deixa tornarmos opróbrio. Só falta um minuto. Não nos deixa tornarmos opróbrio. Não nos deixa nós servir como zombaria, escárnio, tem misericórdia. Aí quando eles se arrependeram, aí lá em Crônica, capítulo 7, o versículo 14, e sararei a vossa terra. A terra estava ferida, doente, e o povo estava doente. Eu já disse que lá em Tiago, capítulo 4, quando a gente confessa, arrependimento ele serve como remédio. Confessar os vossos pecados uns aos outros, aí Deus ele sara. Quando eles se arrependeram, aí vem o capítulo 2 e o versículo 24. Alegrai-vos, ó filhas de Sião, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei sobre vós, aleluia, chuva sem medida, glória, e a seródia, Deus está glória, aleluia. Projeto de restituição. Eu creio. Sonho que para você já morreu, Deus está restituindo, trazendo a existência aquilo que não existe. Meu Pai. Mal o Pedro cortou a orelha dele, aí eles se cortaram. O meu sonho é que Cristo foi lá e pegou e colocou restituição. Hoje é tarde de restituição. Deus está trazendo a existência aquilo que não existe. Aí lá no capítulo 2, 28 e o 29. Vamos me dar uma carreira agora por causa da hora. E acontecerá que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Aí passa-se o tempo, século 1. Lá no capítulo 1, Cristo está conversando com eles, ele passa 10 dias passa 40 dias com eles, Atos dos Apóstolos, e Cristo vai agora elevado às alturas, e eles agora descem, vai para o cenáculo, passa 10 dias orando. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso. Vento impetuoso é aquele vento forte. O que tiver em sombra. Tinha gente de todo canto da face da terra. Gênesis no capítulo 6, Deus ele tira o espírito dele. No capítulo 11, Deus olhou e disse: vou confundir a língua deles. Talvez um vinha atrás de tijolo, outro dava colher de pedreiro. Aí houve variação de língua e eles se espalharam. Aí lá em Atos tinha gente de todo canto da face da terra. Patos, Medos, Elemitas, Capadócia, Frígia, Romanos, Síria, todo tipo de gente. A festa de Pentecoste era como se Deus olhasse assim e dissesse: a oportunidade é essa. Vou pegar esses analfabetos por onde é. Eles endemoniados, as prostitutas.
poço. Vou pegar eles agora e vou confundir. E eles estavam orando 10 dias, aí de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso soprou. E encheu toda a casa onde eles estavam. Aí viram posar sobre cada um deles língua repartida, como se fossem línguas de fogo. E eles agora começam a falar em outro idioma, conforme o Espírito lhe concedia. Aí o povo que estava lá, provavelmente tudo letrado, dizia: não são todos galileus? É verdade. Esses que estão aí falando em nossa própria língua, a grandeza de Deus, que somos partos, medos, eremita, Capadócia, né? Grego, filósofo, médico, músico, né? Catedrático. Aí, não, mas está todo mundo chapado, embriagado. Aí Pedro disse: não. O que vocês estão vendo é a profecia de Joel de 835 anos antes de Cristo se cumpriu. E o que nós faremos? Ele disse: se arrependam, porque a promessa foi de respeito para vocês, para os outros, para nossos filhos, para todos que ainda estão longe. Aí passa-se o tempo para finalizar. Vem o século XIX, Estados Unidos, um jovem negro chamado de William Joseph Seymour, filho de 2 escravos, analfabeto. E ele, quando vai 25 anos, fica cego de um olho, e ele começa a estudar, e ele se apega à doutrina da santificação e o batismo com o Espírito Santo. Nesse contexto só tinha igrejas históricas, tradicional. Nada contra, gelo puro. É forte. Convidaram ele para pregar. Na primeira vez que ele foi, ele pregou. Quando foi a segunda, fecharam a porta, foi expulso da sua igreja. Ele se junta com alguns irmãos e começou a doutrina e a oração. Deus começa agora a batizar. Aí eles saíram de lá e foram para a Rua Azusa, número 320. Uma ex-igreja metodista episcopal. Alugaram, alimparam, pega alguns barris velhos, fizeram púlpitos e começaram o culto. Aí Deus olhou como quem diz: é agora que eu vou descer. Está bom, não tem uma fogo agora. Aí começou a batizar. A fama se espalhou. Vinha gente de todo canto dos Estados Unidos só para ver. Os jornais, eles publicavam: chega a notícia lá do outro lado do oceano, Europa, de Daniel Berg e Gunnar Fingre para os Estados Unidos. Quando chega lá, Deus usa alguém de vocês dois, vão para o outro lado do mar, do oceano. Tal dia, tal mês, tal ano e tal hora. O nome do navio. E o país é Brasil. O estado Belém do Pará. Um estudou, foi para o seminário, o outro era aqui também. No tempo certo, os dois se encontram. Chega no ponto, está lá no navio. Olharam para o outro e disseram: aí, vamos nessa, entraram. Aí o navio vem, chega lá no Belém do Pará. Quando eles aprenderam as primeiras palavras em português, começaram a falar, ensinar a doutrina do batismo do Espírito Santo. Foram expulsos. Aí se junta com uma irmã chamada de Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil, 1906, século XIX. Foram para a casa dela, lá começou a reunião, Deus batizou ela, seu esposo. Aí o negócio foi crescendo. 1910 surge a primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus. 1951 surge o nosso ministério. Entenda, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. No ano 2002 ou no ano 2000 surge a Igreja Missionária Canaã. Está aqui, onde a gente estamos cultuando. E o nome de Deus, Ele é glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.